noite, CR. Como vocês estão? Todos podem se levantar, cumprimentar o seu irmão que está aí do lado. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Se você puder. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto todo dia a ti, Senhor. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Obrigado, Senhor. Meu nome é Fabiana. Sou uma filha amada de Deus, tratando da codependência emocional. Se você puder, cumprimenta a pessoa que está aí do seu lado, se você não deu tempo. Obrigado, Senhor. Amém. Essa canção que nós vamos ministrar junto com vocês, ela fala de entrega, né? Quando a gente às vezes está quebrantado, sabe? Quando a gente está ferido e a gente sabe que a gente pode se prostrar na presença de Deus. E aí eu quero convidar vocês, eu tenho certeza que todos devem saber, a cantar comigo como se você estivesse sentado na frente do Senhor, colocando diante dele as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus defeitos de caráter, aquilo que você precisa ser lapidado por ele. Por favor. Vim para adorar-te, vim para dizer que és totalmente digno.
veio para adorar ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Boa noite, querido e querida. Pode sentar, fica à vontade. Estamos acrescentando umas cadeiras para vocês que estão chegando. É um privilégio receber cada um de vocês nessa noite especial, nessa quarta super. Meu nome é Roseni. Eu sou uma filha amada de Deus e nesse período, nesse ciclo, eu estou lidando com essa verdade. Eu estou lidando com essa verdade de ser uma filha amada de Deus. E é um privilégio ter cada um de vocês aqui. Celebrando a Recuperação é um programa para qualquer pessoa que queira lidar com alguma área que está lidando. Qualquer uma área, você é muito bem-vindo. Qualquer trauma, mau costume ou compulsão. Se você não tem nenhum trauma, nenhum mau costume, nenhuma compulsão, você morreu. Você é um morto-vivo. Se você vivo tem algum trauma, tem alguma área que você quer trabalhar na sua vida. E esse é um lugar. E como que isso acontece? Através da fala. Quando eu identifico essa área. Quando eu dou um nome a essa área. E Lacan fala sobre o privilégio que nós temos de seres humanos, de poder dar nome. Somos os únicos seres vivos que podemos comunicar, que podemos verbalizar. E
Eu queria então dar as boas-vindas a cada um de vocês. Queria dar as boas-vindas para você, querido e querida que está online. Que você seja muito abençoado, que nossa quarta super seja muito útil na sua vida. E, queridos e queridas, muitos de nós chegamos aqui e crescemos em lares disfuncionais. Então, nós temos esse lema que a nossa cura, ela vem através de relacionamentos. Não é através de uma espiritosfera. Não existe recuperação que aconteça com você sozinho, com um livro de autoajuda. E eu vou falar uma blasfêmia aqui para alguns de vocês. Nem você e a Bíblia lidam com recuperação. É a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, ela aponta para uma pessoa, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo aponta a relacionamentos. Não é bom que o homem esteja... Foi Deus que disse. Não foi eu não. Foi Deus quem disse. E Deus vinha visitar Adão todas as tardes. Então, é dentro de relacionamentos que os relacionamentos novos acontecem. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa quarta super. Nós vamos orar a oração da serenidade e logo nós daremos lugar à nossa palestra de hoje à noite. Boa noite, meu nome é Marco Aurélio, oi para você também. E eu estou lidando nesse ciclo com a minha ansiedade. Eu queria convidar você para orar a oração da serenidade comigo, mas para orar e pensar em cada frase que você vai falar, como se você estivesse conversando com o Pai do céu nessa manhã, ou melhor, nessa noite. Vamos lá? Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Boa partilha para você. Logo depois da palestra, você que está aqui pela primeira vez, você fica aqui, né? Talvez tenha alguma pergunta que você queira fazer para o nosso palestrante. Mas você que já está aqui e que quer ir para um dos grupos, se for a segunda, terceira vez, você pode ir para os seus grupos, tá bom? E nós vamos explicar também, para você que está aqui pela primeira vez, como que funciona esse programa, tá bom? E eu queria dar alguns avisos. O primeiro é que na semana que vem, nós teremos um painel. E nesse painel nós vamos falar sobre a volta às aulas. A volta às aulas. O que as nossas crianças, o que nós estamos levando na nossa mochila. Então vai ser um painel com 3 celebrantes da área educacional. E acho que vai ser muito útil, né, para nós entendermos melhor a questão dos nossos filhos, a questão do que acontece com eles. Então, semana que vem, você está muito convidado a estar com a gente, tá bom? Nós estamos fazendo uma série de palestras antes de começarmos com o programa em si. Mas essa segunda parte, que é a parte que nós partilhamos, essa parte, ela sempre acontece. Muito bem. Segundo aviso, nós somos mantidos pela essa comunidade maravilhosa. IBAB é uma igreja muito abençoada, que entende que saúde emocional faz parte da saúde espiritual. Lembra da época que a gente entendia que a saúde emocional era uma coisa que a gente levava para o médico apenas e a saúde espiritual era da igreja? Quando a Bíblia fala que a saúde emocional está totalmente ligada com a saúde espiritual, não tem ninguém que está bem espiritualmente falando se ele não estiver bem emocionalmente falando. E essa comunidade entende isso. Então, a comunidade IBAB nos acolhe, nós estamos celebrando IBAB. E é muito especial
entendermos essa parte. Uma das coisas que também nos mantém é a nossa lojinha. Tem um lanchinho depois. Porque a gente entende nos evangelhos que onde tem Jesus tem comida. Vocês percebem? Quando Jesus ia para um lugar, sempre tinha comida. Porque a cura se dá à mesa. É dentro de relacionamentos. Então, nós temos o nosso lanchinho. Depois, não é só porque a gente está com fome, mas é para a nossa comunhão. Então, o que você comprar ali na nossa lojinha, vai para o nosso lanchinho. E tem várias coisas lá. Você dá uma olhadinha e você levando uma coisinha já nos abençoa. Muito bem. Nós temos o nosso grupo de oração. Né? Não há recuperação também sem essa parte de oração. Acontece todas as quartas-feiras às 19h30. Então, você é convidado a estar, você que pode estar um pouquinho mais cedo. E o penúltimo aviso é que nós temos nossos grupos de apoio nas quartas-feiras e nossos grupos de passos nas segundas-feiras. Qual é a diferença dos grupos de hoje, quando nós dividirmos, do grupo de segunda-feira? O grupo de segunda-feira é um grupo fechado. Você tem um compromisso de cerca de 1 ano e você responde algumas perguntas que são perguntas chaves para o teu processo de recuperação. É uma caminhada muito abençoada. Se você já caminha no grupo de apoio, você pode participar dos grupos de passos. Então, você online, você está convidado, você que já participa dos grupos de apoio, para se inscrever para os grupos de passos que são feitos pelos seus líderes, pelos líderes do grupo de apoio. Então, nós temos grupos começando em breve, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para participar. E hoje, nós temos a nossa palestra, que tem chamado tantos de nós, né, que sei que vai abençoar tanto a nós como os nossos familiares. Eu queria chamar o querido Rivaldo para vir aqui. Queria agradecer pela presença dele, queria orar com você, Rivaldo, agradecendo pelo privilégio de ter você com a gente. Eu fico muito contente que mais e mais a nossa comunidade está podendo divulgar as nossas palestras, né? Nosso Celebrando. Quem de vocês soube da nossa palestra através do vídeo que a IBAB fez? Levanta a mão. Levanta bem alto. Olha, pessoal da comunicação, que bênção. Muito obrigada. Que legal, né? Porque se a gente pode ter coisas muito preciosas aqui, mas se não é comunicado, você não sabe, né? Então, muito obrigada pela comunicação IBAB, pelo cuidado em divulgar essa palestra. Aqui no Celebrando a Recuperação, queridos, nós entendemos que esse aspecto um ao outro é muito importante. Eu sou muito grata a Deus por profissionais da saúde que conhecem a palavra de Deus, que podem fazer um link tão útil para com a gente. Rivaldo esteve aqui alguns anos atrás, num painel, e logo depois ele esteve com o nosso IBAB Criança. Eu tenho várias pessoas da IBAB Criança aqui, também falou lá, e é tão especial. Temos profissionais da saúde que podem nos ajudar com algumas coisas técnicas que nós, naturalmente, não temos conhecimento. Então, vou orar com você, tá bom, Rivaldo? Pai, muito obrigada pela vida do Rivaldo e da família. Muito obrigada, Pai, pela chegada do Joãozinho, Senhor, em breve. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos uma família. E nós colocamos essa palestra, Senhor, diante do Senhor, que seja útil às nossas vidas, à vida dos nossos familiares, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Quero primeiro agradecer ao convite. Roseni, fiquei muito feliz, né? Como você disse, em 2023 eu estive aqui no Celebrando a Recuperação para falar sobre cuidado com nossas crianças, e eu foquei especificamente em formas de proteger nossas crianças e adolescentes de violências, principalmente violência sexual. E fiquei muito contente de receber novamente o convite para falar de um tema tão atual, né? Acho que cada dia que passa esse tema fica mais atual ainda, porque vai ficando cada vez mais em destaque. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela recepção de vocês. Eu me sinto até mais íntimo nesse local aqui. Da outra vez que eu vim foi lá embaixo, e é gigantesco aqui. Eu sinto que eu estou mais entre amigos, irmãos, e vamos conversar juntos sobre esse tema. Bom, esse tema, acho que
praticamente tudo que eu for falar aqui com vocês hoje, de alguma forma vocês já sabem, né? Acho que não é nada novo para ninguém. Mas mesmo tendo a impressão que praticamente todos nós já sabemos das coisas que eu vou falar aqui, eu acredito muito na potência do falar sobre. Eu acredito muito que quando a gente traz à luz, transformando em palavras, conversando, falando sobre temas que de algum modo a gente já tem certo conhecimento, isso tem uma potência muito grande, através da fala, através do trazer à tona. Então, o que eu vou trazer aqui, muitos de nós já conhecemos, mas eu parto desse princípio da importância da gente poder falar sobre. E o tema, o próprio título, né, da palestra que a gente pensou de trazer aqui hoje, acho que falando de cada palavra, de cada termo aqui que está no título, a gente já faz uma espécie de resumo de como vai ser nossa conversa aqui nos próximos minutos. Então, quando a gente fala sobre uso do celular, de algum modo a gente já vai identificando que, na verdade, o problema não é o celular em si. É a relação que a gente estabelece com o celular. Como é que a gente utiliza esse aparelho, essa ferramenta, esse recurso. Se a gente, de fato, usa o celular ou se o celular nos usa. Quando a gente pensa em saúde mental, a ideia não é a gente ficar aqui, quando vai pensar nesse tema do uso do celular, não é ficar com julgamentos relacionados a tá certo, tá errado, culpabilizando, qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente está pensando em sofrimento e em cuidados. Então, já dá uma ideia para a gente sair de uma possível, um possível julgamento moral a respeito do uso. Quando a gente fala em impactos e cuidados, a gente vai pensar nas consequências e também em manejos para lidar com essa relação que a gente estabelece com o celular. E no contexto familiar, a gente sai de uma coisa individualizada para pensar no ambiente, para pensar na família. A gente não vai pensar exclusivamente numa pessoa ali dentro da família, num adulto. A gente não vai pensar exclusivamente no adolescente, muito menos exclusivamente na criança. A gente vai pensar no entorno, no ambiente, na família. Pode passar? Eu quero começar com essa frase de Winnicott. O Winnicott é um dos principais teóricos da psicanálise depois de Freud. E, em linhas muito gerais, a teoria de Winnicott diz que todos nós temos uma tendência para a saúde. Todos nós, independente do contexto, independente da idade, independente das questões que a gente já tenha passado, todos nós temos uma tendência para a saúde, para o amadurecimento. Mas essa tendência para a saúde, ela só se torna concreta na vida de cada um de nós se houver um ambiente facilitador. Se nós tivermos a sorte de vivermos em um ambiente que não é perfeito, mas que é bom o suficiente para poder facilitar essa tendência para a saúde que existe dentro de cada um de nós. E essa citação aqui, que ele diz assim: é sempre o relacionamento vivo entre as pessoas que dá o espaço necessário para o verdadeiro crescimento. Essa citação está num texto chamado Segurança. E, curiosamente, esse texto está em 2 livros que diz muito do que a gente vai conversar aqui a respeito de família. Um dos livros é Falando com Pais e Mães, e o outro livro é Família e Desenvolvimento Individual. E o Winnicott coloca isso. É sempre num relacionamento vivo entre as pessoas. Um relacionamento próximo, um relacionamento que tem vivacidade, que vai acontecer o crescimento. E quando ele diz crescimento, traduzam por não só crescimento, mas amadurecimento, integração e saúde psicológica. Então, como a Rosane bem colocou aqui no começo, é nas relações humanas que a gente adoece,
e é nas relações humanas que a gente se cura. Então, tenham como pano de fundo essa citação que é no relacionamento vivo que a gente vai ter cada vez mais saúde emocional. Pode passar. E aí, entrando um pouco mais no tema específico de hoje, né, acho que é muito claro para todo mundo que a gente vive assim um tempo de muitos excessos, né? Fica redundante, muito excesso, mas é para ser redundante mesmo. A gente o tempo todo está na correria. O tempo todo a gente está para lá e para cá, com muita coisa para dar conta, muita coisa acontecendo. Eu não sei se para vocês têm essa mesma percepção, mas eu tenho a impressão que de uns 3, 4 anos para cá, ou seja, depois da pandemia, parece que está todo mundo sem tempo, parece que as pessoas estão se atropelando o tempo todo. Se alguém para falar com você na rua, estou apressado, não tenho tempo. Então, parece que a cada ano a gente vai vivendo nesse tempo de excessos, na correria, de muito imediatismo, produtivismo, muitos estímulos, muitas novidades. A gente é cobrado o tempo todo, externa e internamente, para produtividade constante. Parece que a gente não pode relaxar. Parece que a gente não pode ficar tranquilo, não pode ficar no ócio, porque mesmo que não tenha alguém ali próximo cobrando, parece que fica algo dentro de nós. Por que eu estou aqui parado, não estou fazendo nada, não estou produzindo nada? Então, a gente vai percebendo que cada vez mais a gente está tomado por isso, por essa necessidade de o tempo todo estar em produtividade, produzindo o tempo todo. A gente sente que precisa ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Parece que se a gente não ficar ligado ali diariamente nas notícias, nas próprias redes sociais, para entender o que está rolando, seja na política, seja no BBB, seja, enfim, em variados assuntos, parece que a gente fica se sentindo um pouco por fora ali. Então, a gente fica sentindo essa necessidade de estar por dentro de tudo o tempo todo. Então, a gente vai vivendo cansado, sobrecarregado e o tempo todo estimulado. O tempo todo com diversos estímulos. E aí a gente vai sentindo esse cansaço, essa sobrecarga. Pode passar. E aí, diante de tantas correrias, tantas coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa dar conta, quando a gente pensa no celular, o celular ele acaba ajudando muito para a gente resolver diversas coisas no dia, concordam? A gente consegue resolver várias coisas, a gente consegue otimizar diversas questões que a gente precisa resolver. E aí eu queria pensar com vocês, só no dia de hoje, pensando hoje, desde quando você acordou até agora, quais funções do celular você utilizou hoje? Se alguém quiser falar, pode dizer que eu repito aqui no microfone. Exemplo, por exemplo, qual aplicativo você usou hoje? Para que você usou o seu celular hoje? Waze, ótimo. Então, GPS, alarme, WhatsApp, pagar conta, banco, Instagram, joguinho, e-mail, bloco de notas, calendário, postar foto. Tudo isso é ótimo, certo? Tudo isso é muito bom. Então, pode passar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de muitos dos quais vocês citaram aqui, do tanto de coisas que a gente consegue fazer pelo celular. Aqui são só alguns exemplos, mas tem várias outras coisas. Então, pagar conta, utilizar o banco. Acho que é raro hoje em dia a gente ir até o banco, pegar fila para pagar uma conta. E aí a gente consegue fazer tudo ali pelo celular rapidamente. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. GPS, como foi falado, né, para utilizar o Waze. Até para a gente ler a Bíblia, né, está na palma da mão. E o melhor, em várias versões. Você consegue comparar várias versões ali, aprofundar, fazer um estudo. Coisa que antigamente você precisava pegar várias Bíblias, várias versões, NVI, NTLH,
Almeida Corrigida, para você poder ir na Escritura e abrir ali as várias Bíblias. Hoje em dia, com alguns toques, você consegue comparar todas as versões. Então, isso mostra para a gente que, como eu disse no começo e que está no título, o celular em si, ele veio como solução. O celular, ele veio para otimizar o nosso dia a dia, para nos ajudar na nossa rotina, para a gente não precisar ficar andando com uma lista telefônica debaixo do braço, para a gente não precisar ficar andando com um mapa pesado aqui para a gente se localizar na cidade. E várias outras coisas. Então, o celular ele veio para trazer soluções. E aí a pergunta-chave é, por que algo que veio como solução e que nos é tão útil, todos nós aqui reconhecemos o quanto que o celular nos ajuda na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por que será que algo que veio como algo tão benéfico começa a prejudicar a nossa saúde emocional? Por que será que algo que facilita tanto o nosso dia a dia começa a causar prejuízos na nossa saúde mental? E aí, quando a gente para pensar e para meditar nisso e para observar, eu particularmente observo uma característica principal, que tem a ver com presença. Pode passar. Nós todos temos algumas necessidades psíquicas que são de base. Necessidades psíquicas basais são aquelas necessidades que, se não forem supridas, a nossa saúde psicológica vai ficar debilitada. Então, são coisas que a gente precisa para poder ter um estado emocional equilibrado, amadurecido. E uma das principais necessidades psíquicas basais, que a partir dela decorre várias outras, tem a ver com presença. O ser humano foi feito para presença, para estar presente. E a partir dessa presença integral, o ser humano pode contemplar. Contemplar no sentido de sustentar a atenção em algo. No sentido de olhar com calma. De se aprofundar em algo que você esteja observando ou vivenciando. E essa contemplação, com essas características que eu acabei de dizer, ela serve para nos organizar por dentro. Quando a gente consegue ter esses momentos de contemplação, nessa linha de permanecer, de sustentar a atenção, que só é possível quando a gente está presente por inteiro, a gente se organiza por dentro. A gente elabora diversas coisas. Então, essa necessidade de presença é uma das principais necessidades humanas. Como eu disse, a partir dessa necessidade, várias outras coisas acontecem. Inclusive, para a gente conseguir ser um ambiente facilitador, como eu disse no começo, para quem está conosco, especialmente para pessoas que a gente cuida, como nossos filhos, filhas, pessoas que estão sob nossas responsabilidades, para a gente conseguir dar esse suporte, suprir as necessidades dessas pessoas, a gente precisa estar presente. A gente precisa estar sintonizado com quem a gente convive para a gente poder identificar o que a pessoa precisa e suprir aquela necessidade. Então, sem a presença, a gente vai começando a ficar fragmentado. E aí essa contemplação e essa organização interna, ela vai se perdendo. Junto disso, uma outra necessidade que a gente tem, que é puramente humana, é uma necessidade de ser visto, de ser enxergado, de ser notado. E essa necessidade de ser visto, ela não é só no sentido simbólico da palavra, ela é inclusive ser visto literalmente, ser olhado olho no olho. Basta a gente pensar no exemplo do bebezinho, quando ele está mamando ali no peito da mãe, que ele fica encarando a mãe, e a mãe fica ali trocando olhares com o bebezinho, e ali
acontecendo uma conexão muito íntima entre os dois, e através desse olhar da mãe, que vai funcionar para o bebezinho como um espelho, o bebezinho, aos poucos, ele vai começando a sentir que ele existe. Ele vai começando a sentir que ele é real, porque ele é literalmente visto. Tanto que o Winnicott, ele tem uma frase que ele diz assim: sou visto, logo existo. Então, para a gente começar a ter um senso de existência pessoal, um senso de que a gente é real, começa aí. O bebezinho ali, dias, semanas e meses, quando começa a ser visto literalmente por quem cuida dele. E é a partir disso que, inclusive, do meu ponto de vista, muitas das tecnologias, especialmente das redes sociais, de algum modo, elas fazem tanto sucesso porque elas se apropriam de forma distorcida dessa necessidade humana de ser visto. Não é à toa que quando você faz alguma postagem, você fica ali meio que ansioso para ver quantos likes teve. Se tem muitas visualizações, se tem muitas curtidas, você começa a se sentir visto. Nossa, estão me vendo. Eu existo. Eu sou real. Por isso que a rede social, especialmente nesse sentido, faz muito sucesso. Porque toca de forma distorcida numa necessidade humana que é de ser visto. Só que como é de uma forma distorcida, ou seja, como é uma solução falsa, precisa ser repetida continuamente, compulsivamente. Porque o que é solução falsa precisa ser repetido o tempo todo e não satisfaz. Mas é com base nessa necessidade humana de ser visto. E quando o bebê está ali sendo visto por quem cuida dele, vai acontecendo diversas integrações psíquicas. Como eu disse, ele vai começando a ter uma noção de que ele é uma pessoa, de que ele existe e de que ele é real. Pode passar. E aí, quando a gente pensa nas várias ferramentas que existem no celular, o problema começa a ficar destacado quando o que é para ser uma ferramenta se torna um fim em si mesmo. Principalmente quando a gente pensa nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação. Então, reagir a uma postagem de um amigo ou de uma amiga, tá bom, já é suficiente, eu não preciso mandar mensagem, não preciso conversar. Eu já reagi, eu comentei aqui a postagem da pessoa que, sei lá, postou que nasceu bebê ou que perdeu a mãe, alguma coisa, a pessoa só comenta ou reage, a pessoa já se satisfaz, em vez de mandar uma mensagem. Quando a pessoa consegue enviar uma mensagem, já tá bom, não preciso ligar, já mandei uma mensagem. Mas quando a pessoa dá um passo a mais e consegue fazer uma ligação, não, aí já é o suficiente, né? Já liguei, não preciso encontrar. Então, as ferramentas que foram criadas para promover encontros foram criando várias formas substitutivas para não se chegar ao encontro, percebem? Lá no começo, quando o Orkut foi criado, acho que aqui todo mundo deve conhecer o Orkut, né? Por favor. Não sou só eu, não, né? Meus sobrinhos ali acho que não conhecem. Mas quando o Orkut foi criado, o próprio Facebook, até onde eu acompanhei assim de pesquisas, a ideia original era para poder conhecer pessoas, promover encontros, né? Criar aqui uma rede social na universidade para poder conhecer fulano, encontrar a pessoa e assim por diante. Só que com o passar do tempo, conforme foi tendo os avanços da tecnologia e as redes sociais foram ganhando todo o destaque que hoje tem, quem produz, quem constrói os algoritmos e tudo que está envolvido nas redes sociais, foi começando a construir de um jeito, de uma forma que ela foi sendo feita para a pessoa usar cada vez mais. Para a pessoa... Então, quem foi desenvolvendo essas redes sociais ao longo do tempo foi tendo a intenção de que as pessoas vão usar mais do que elas gostariam de usar. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo se tornou um fim. Então, mandar mensagem pelo WhatsApp já está ótimo, não preciso encontrar a pessoa.
Comentar uma postagem já está muito bom, eu não preciso ligar. E aí, o que deveria ser ponte virou um destino. Então, a ferramenta ficou um fim em si mesmo. E a consequência disso é menos presença. É incrível que a gente, muitas vezes, encontra alguém presencialmente, pessoalmente, em algum encontro de família ou com os amigos, e ali, durante o encontro, a gente tem uma tentação muito forte de ficar olhando o celular e respondendo, mandando mensagem para quem não está ali. Aí, quando a gente encontra pessoalmente aquela pessoa que a gente mandou a mensagem, a gente começa a mandar para outra que a gente estava presencialmente. E a gente nunca está presente por inteiro. A gente sempre está aqui e em vários lugares ao mesmo tempo, fragmentado. E aí isso vai nos distanciando cada vez mais dessa necessidade psíquica básica, que é a presença integral. Pode passar. E aí o que a gente vai percebendo é que a mente começa a funcionar como um aparelho. A gente começa a ter muita dificuldade de permanecer com a nossa atenção em alguma coisa por muito tempo. Eu vou até tentar agilizar aqui para conseguir, vocês permaneçam com a atenção em mim, para não demorar muito. Mas a gente começa a ter essa dificuldade de estar por inteiro em algum lugar. Então, o que vai acontecendo na nossa mente é o que costuma acontecer no aparelho. Várias janelas abertas na nossa cabeça. A gente está ali conversando sobre algum assunto, ou assistindo algo, ou presenciando alguma coisa, mas vários assuntos invadindo a nossa mente. Uma avalanche de pensamento de variados temas, encharcando a nossa mente, dificultando que a gente esteja presente. Várias notificações. Então, a gente está aqui querendo prestar atenção numa coisa, mas de repente vem uma notificação na nossa cabeça. Daqui a pouco vem outra notificação. E aí a gente vai saindo cada vez mais da presença integral, que é uma necessidade humana básica. Pode passar. E aí, alguns poucos dados só para poder exemplificar que tudo que eu estou falando aqui não é exagero. Tem estudos que mostram todas essas coisas. E alguns dos dados mais atuais, se tratando de Brasil, mostra que a média das pessoas aqui no Brasil, elas ficam conectadas mais de 9 horas por dia. Seja em computador, em tablet e principalmente no celular. Então, se a gente pensa que o dia tem 24 horas, e dessas 24 horas, algumas horas a gente dorme, durante o período que a gente está acordado, mais da metade, talvez, do tempo que a gente fica acordado, a gente está conectado. Ou seja, estou aqui, meu corpo está aqui, mas estou conectado em várias outras coisas ao mesmo tempo que eu estou aqui. A média de notificações por dia que a gente recebe gira em torno de 150. Se você observar, dependendo das configurações do seu celular, durante 24 horas, é em torno de 150 notificações. Seja notificação do streaming, seja notificação do banco que cai um Pix, EBA, né? É bom essa parte. Notificação das redes sociais, do WhatsApp, então nem se fala, e aí vai. Várias notificações. E aí dá em torno de 150 notificações por dia. Se a gente pensar poucos anos atrás, antes do smartphone, as únicas notificações que a gente tinha no dia, no sentido ali de ser algo que pode acontecer sem a gente esperar, era o telefone tocar, e aquele telefone fica ali no lugar, tem um lugar do telefone. Ele não vai para todo lugar. Então, era o telefone tocar ou a sua campainha tocar. Essas eram as notificações que a gente tinha alguns anos atrás. E aí, se a gente for pensar, era ali 3, 4 notificações por dia. Olha a diferença. 150. De 3, 4 notificações, a gente passa para hoje 150 alertas o tempo todo ali. Nos chamando a atenção e nos fragmentando. Novamente nos afastando da presença. O Brasil está entre os maiores usuários de internet. Está entre os 3 países que mais fica conectado diariamente.
E a maior parte dessa conexão é nas redes sociais. E aí, uma curiosidade de um outro tema, que é uma ramificação desse tema do celular, mas que esse subtema, só ele próprio daria uma aula, só ele. Por exemplo, pornografia. Um dos principais sites de pornografia, ele apresenta ali a cada ano as suas estatísticas e informações referente ao conteúdo acessado, e quase 100% do conteúdo atualmente acessado de pornografia é pelo celular, é pelo smartphone. Esse site, ele coloca algo bastante interessante. Ele diz assim: os dias que as pessoas mais acessam conteúdo pornográfico são nas segundas-feiras, e o dia que as pessoas menos acessam esse tipo de conteúdo é aos sábados. Aí olha a observação interessante que o próprio site coloca. Isso se justifica muito provavelmente porque aos sábados as pessoas estão encontrando outras pessoas. Aos sábados as pessoas estão encontrando familiares, amigos, estão saindo, estão se divertindo. Então, provavelmente essa é a justificativa para que aos sábados se tenha menos acesso a conteúdo pornográfico. Olha que interessante. Aos sábados as pessoas estão mais presentes, estão no encontro real. Já na segunda-feira, que é o dia que mais acessa, talvez seja aquele dia que as pessoas estejam mais entediadas, e aí elas acessam conteúdos pornográficos. Esse exemplo, né, do que esse site traz, nos ajuda talvez a elaborar aqui e a pensar numa pergunta central. Pode passar. Usar o celular em excesso nos adoece? Ou o fato de usarmos exageradamente mostra que já não estamos bem? Será que usar o celular exageradamente é isso que nos adoece? Ou o fato de usarmos muito o celular já mostra que a gente não está bem, alguma coisa não está legal? Quando eu fiquei preparando essas reflexões para trazer aqui, eu me deparei com essa pergunta. Eu falei, vou levar para eles, né? Tá aqui comigo essa pergunta, vamos lá. Vamos para todo mundo pensar a respeito disso. Pode passar. O que se observa é que o celular, ele não adoece sozinho. O celular, ele não cria ansiedade do nada. O celular, ele não cria depressão do nada. O celular, ele não cria um vazio do nada. O que o uso excessivo do celular revela é que a gente já não está bem, alguma coisa está acontecendo com a gente que a gente acaba fugindo ali para o celular, fazendo um uso do celular que é um uso defensivo, é mais um uso para poder não entrar em contato com aquilo que não está bem em nós. E além de revelar as duas coisas, como o senhor respondeu, ele intensifica aquilo que já não está bem dentro de nós. E aí, com o passar do tempo, ele vai meio que retroalimentando aquele mal-estar que a gente já tem. E vai funcionando como um fator de manutenção daquele mal-estar ou daquele adoecimento. Então, o que se percebe é que o uso excessivo do celular, ele revela que a pessoa não está bem. E além de revelar que ela já não está bem, se esse uso continua acontecendo, ele vai intensificando aquele mal-estar que a pessoa está sentindo. Isso nos ajuda a pensar naquilo que eu falei no começo. A questão não é julgar moralmente quem está usando muito o celular. O fato da pessoa estar usando muito o celular é um sintoma de algo que já não está bem nela. De algum modo é um pedido de cuidado. É a revelação de que aquela pessoa, de alguma forma, está em sofrimento. E aí, assim como outras compulsões, a pessoa se direciona para algum objeto e fica usando ali compulsivamente aquele objeto, mas com uma forma de fuga de algo que já não está bem dentro da pessoa. Então, cuidar do uso do celular começa cuidando de quem está usando.
Isso é muito importante, a gente pensar para a gente, como eu disse, vou enfatizar, não ficar julgando moralmente, seja nosso parceiro, nossa parceira, nosso amigo, nossa amiga, especialmente nossos filhos, nossas filhas. Por falar em filhos e filhas, pode passar. Tudo que eu trouxe até aqui, a gente já começa a entender, né, a constatar os malefícios que o uso exagerado do celular traz para nós adultos. Acho que todo mundo aqui concorda que traz muitos malefícios esse uso excessivo que vai nos tirando da presença, que vai se tornando um fim e não um meio. Agora, quando a gente pensa em criança e adolescente, você multiplica isso por várias vezes. Então, todo o mal-estar que a gente imagina que pode estar relacionado ao uso excessivo do celular com a fase adulta, quando a gente pensa em criança e adolescente, isso é muito maior. E quanto mais nova a criança, mais vezes você pode multiplicar aí esses prejuízos. A criança, ela depende da presença do adulto. Como eu disse no começo, pensando ali na teoria de Winnicott, a gente nasce com a tendência para a saúde. E quando a gente pensa em criança, quanto mais nova é essa criança, mais dependente ela é do ambiente. Precisa que o ambiente cuide dessa criança adequadamente para que essa saúde vá se desenvolvendo. Se o ambiente falha, esse processo de amadurecimento vai ficando prejudicado. Para a criança, quando a criança percebe que o adulto fica muito no celular, para a criança é difícil ela pensar assim, meu pai ou minha mãe está ocupado. O que muitas vezes a criança pensa é, eu não sou tão importante. Não tenho tanta importância. A criança ela não está sendo vista. Lembra que eu falei lá no começo? Ela não está sendo enxergada, ou seja, não sou tão importante, não tenho valor. Ou ela pode pensar algo assim, preciso fazer mais barulho para ser vista. Então a criança, quanto mais novinha, ela não vai ter essa, meu pai está ocupado, está trabalhando, está resolvendo alguma coisa. Se é um padrão, o uso excessivo do celular pelas pessoas adultas, o que a criança vai sentindo são coisas desse tipo. E os estudos mostram que um dos principais fatores que contribuem para o uso excessivo de telas pelas crianças é o exemplo dado pelos adultos. As crianças elas têm uma inclinação maior para o uso excessivo de telas quando os adultos que rodeiam essa criança ficam muito nas telas também. Essa é a principal influência para as crianças usarem. E aí eu quero falar dessa questão que está aqui em cima. Muitos de nós, quando a gente sabe que nosso filho está dentro de casa, a gente tem uma sensação de que está seguro. Meu filho está ali no quarto, ali, mexendo no celular, tá seguro. Nada vai acontecer. A gente acha que o fato do corpo da criança estar protegido, porque está dentro de casa, a gente acha que isso significa que a criança está segura. Mas é uma negligência muito grande se a gente deixa uma criança solta, mexendo no celular, conectada à internet sem supervisão. É como se a gente soltasse uma criança pequena na Praça da Sé e saísse. Deixasse a criança ali solta, com várias possibilidades, e saísse, deixasse ela lá sozinha. Deixar a criança conectada à internet e a gente largar porque está dentro de casa e a gente fica achando que está segura, é como a gente soltar a criança na Praça da Sé, por exemplo, e deixar a criança sozinha. Então, muita atenção com essa supervisão em relação às crianças, porque na internet ela encontra um mundo de coisas, mesmo que ela talvez esteja num joguinho que pode ser aparentemente inocente, ou vendo vídeo, ou qualquer outra coisa, tá na internet, várias invasões podem acontecer. Várias invasões podem acontecer.
Pode passar. E aí, algumas recomendações dos órgãos de saúde em relação ao uso de telas pelas crianças são essas recomendações. Crianças de menos de 2 anos, a recomendação é 0 telas, inclusive televisão. A recomendação para criança de até 2 anos é 0 telas, exceto quando for preciso fazer alguma videochamada com alguém que a criança não consegue encontrar. No mais, a recomendação da Sociedade de Pediatria, do Ministério da Saúde, da OMS é 0 telas para crianças de até 2 anos. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia com supervisão. É no máximo. Se conseguir que não tenha acesso, melhor ainda. Mas é no máximo 1 hora por dia. 6 a 10, máximo de 2 horas por dia. E os adolescentes, né, até os 18 anos, a recomendação é máximo de 3 horas por dia, incluindo videogames. E todas as faixas etárias sempre com supervisão. Sempre com um adulto supervisionando e acompanhando, não apenas o tempo, porque algumas pessoas elas se prendem, não, eu deixo meu filho ficar só 2 horas por dia, mas não se ligam no que ela está acessando. Então é supervisão especialmente com o que ela está interagindo. Outra recomendação é não ter smartphone antes dos 12 anos. E quanto mais tarde tiver, melhor. Mas antes dos 12, a recomendação é não ter smartphone. E as redes sociais a partir dos 16 anos. Essas são as recomendações dos órgãos de saúde. Porém, antes de você tirar a tela e controlar ali o uso de tela, a gente precisa oferecer presença. Antes de tirar a tela, precisamos oferecer presença para as crianças e adolescentes. Pode passar. Se encaminhando aqui para a parte final, não sei se já estourei o tempo, como é que está, mas há aqui alguns manejos possíveis, né? Algumas dicas para a gente ficar atento, para a gente observar. Algo para todos nós, comece a perceber por que você pega o celular. Que a gente está tão no automático que vai lá, pega e não para pensar. Por que eu estou pegando o celular neste momento? É porque eu estou entediado? É porque eu quero saber das novidades? É porque eu estou ansioso? É com algum propósito? Estou pegando o celular para este propósito? Então comece a perceber por que você pega o celular. Outra dica muito simples, mas muito valiosa, é você configurar as notificações do seu celular. Deixa aparecer notificação só daquilo que é indispensável. Tira as notificações que não são essenciais. Você vai perceber que isso vai te dando uma paz. No começo vai ser difícil, mas depois vai te dando uma paz. E aí pode ser que aquelas 150 notificações por dia comece a cair. E aí você vai ficando menos fragmentado e voltando a ter uma presença mais integral. Então, configura as notificações. Procure, em família, ter momentos sem celular, combinados mesmo ali. De, por exemplo, na hora da refeição, não ter celular. O que pode ajudar muito nessas ocasiões é deixar o celular no outro cômodo. É algo muito simples, mas que faz muita diferença no seu dia a dia. Deixa o celular em outro cômodo. Você vai perceber que aquela inclinação meio que automática para pegar o celular, ela vai se acalmando, se você dificulta de algum modo para você mesmo o acesso. Fazer a higiene do sono, né? E uma das recomendações é, antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir, não mexa no celular. Eu sei que pode passar na nossa cabeça coisas do tipo, mas se alguma coisa acontecer, se precisarem falar comigo, alguma urgência. Gente, se for realmente algo urgente, ou vão te ligar, ou vão tocar sua campainha, como era lá atrás. Se realmente for algo urgente, vai chegar até você.
nem que seja tocando sua campainha. No mais, é só ansiedade nossa mesmo. Em relação às crianças, a ideia é poder usar da nossa criatividade para poder oferecer alternativas para as crianças, especialmente que sejam relacionadas a atividades manuais. Criança se desenvolve, ela não vai se desenvolver aqui na tela. Ela se desenvolve desenhando, brincando de Lego, brincando de boneca, brincando de carrinho, jogando bola. E tudo isso, eu sei, exige presença. E muitas vezes a gente não tem tempo. E aí entra naquilo que eu falei no começo. Excessos. Aí a gente precisa não se acomodar com o excesso que a sociedade exige de nós. Eu sei que a gente precisa dar conta de muitas coisas, mas é importante ter a consciência crítica. É importante não perder de vista esse objetivo de ter mais presença. E a gente ir configurando a nossa vida e a nossa rotina com esse foco de mais presença. E quando você, de fato, precisar usar o celular e tiver ali no contexto familiar, avise a criança quando você estará disponível. E cumpra o que você está avisando para essa criança. Não deixa solto, estou usando aqui e a criança não sabe que hora vai poder interagir com você. Avise a criança quando você estará disponível. E aí, para concluir, e pensando inclusive no que a Roseni falou aqui na abertura, nós somos seres formados de corpo, alma e espírito. E aproveitando que a gente está aqui na IBAB, vamos olhar um pouco para a nossa espiritualidade. E aí eu quero trazer uma passagem da Bíblia para a gente poder fechar esse momento. Pode passar. Que é lá em Lucas 10, 41, 42. Jesus falou assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nesse contexto, acho que todos nós conhecemos essa passagem. Jesus foi visitar Marta e Maria, e Marta estava ali muito inquieta, com muitos afazeres, com muitas coisas. E Maria sentou ali aos pés de Jesus e se relacionou com Jesus. Esteve presente, buscou a presença, o encontro. E aí Marta se incomodou, foi reclamar com Jesus, e aí Jesus fala: puxa, você está inquieta com muita coisa. E aí eu te estimulo a trocar o nome Marta, Marta pelo seu nome aqui. Rivaldo, Rivaldo, Roseni, Roseni, Marco, Marco, Juliana, Juliana, Eric, Eric, Gabi, Gabi, Gabriel, Gabriel. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. E essa só uma é necessária tem a ver com presença, com relacionamento com Deus, com os outros e com a gente mesmo. Que nesses tempos de excesso a gente perde inclusive o relacionamento com a nossa própria alma. Então, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Queridos, eu pensei que nós vamos dividir nos nossos grupos. Se você pudesse já colocar os grupos aqui, por gentileza. Você que está aqui pela primeira vez, quando você vir novamente, você pode já pensar num grupo que você pode participar. E nós vamos continuar aqui com algumas perguntas para o Rivaldo, mas a pergunta mote que eu pensei, o que você acha, Rivaldo? Olha, quão presente estou na vida dos meus? O oposto de compulsão é falta de presença, não é mesmo? O oposto de compulsão é falta de presença. Eu me entrego às minhas compulsões por falta de relacionamento. Gostei muito do que ele usou, o exemplo que ele usou da pornografia. Quando é que eu fico mais adicto com qualquer área que eu estou lidando? Quando eu estou só. Não é mesmo? Estar em relacionamentos presenciais faz toda a diferença. Então, quão presente estou na vida dos meus?
Né? Quão presente estou? Eu gostei também do que ele menciona. Antes, a gente agora, né, a gente manda uma mensagem quando tem alguma questão. Né? A gente não liga mais, a gente também não está mais presente com a facilidade da tecnologia. Então, queridos, faz sentido? Pessoal online, quão presente estou na vida dos meus? Então, esse vai ser o nosso tema. O louvor foi uma bênção, mas a gente não vai fazer agora para facilitar, que tem bastante gente, vai para os grupos. Mas eu vou falar uma coisa, olha, queridos, o oposto de convulsão é falta de relacionamento. E uma das coisas que qualificam um lar funcional e um disfuncional é o toque. Se você não gosta de abraço e beijo, fique sentado de boa. Mas se você não se importa, fique em pé, dá um abraço em quem está do lado e você vai para o seu grupo e o pessoal da primeira vez fica aqui na frente, tá bom? Por gentileza, o pessoal da primeira vez aqui na frente, que o Rivaldo vai responder algumas perguntinhas.